Boa tarde a todos. Nós fomos convidados aqui a fazer uma apresentação, com um enfoque um pouco, digamos, complementar ao que vem sendo discutido aqui até agora, mas, diga-se de passagem, não menos relevante. Então, o que eu vou trazer aqui provavelmente serão algumas provocações que nos ajudarão a entender um contexto que ainda é algo novo para a nossa comunidade da indústria. Quando se fala manufatura avançada, indústria 4.0, tem um bocado de palavras surgindo aí, já tem até gente falando em 5.0. Na realidade, tem muita mistificação nisso. O que acontece é um processo, uma caminhada irreversível que está ocorrendo não só na indústria, mas em toda a sociedade, que é a da digitalização, e, por consequência, nos traz novas e importantes questões relacionadas agora à cibersegurança também. Quando não tinha internet, nem se falava desse assunto. Agora que tem internet, o assunto cibersegurança começou a ganhar alguma relevância, mas agora que nós estamos falando em trabalharmos com tudo de forma perfeita, cada vez mais digital e cada vez mais na nuvem, as preocupações ganham perspectivas realmente escalares. Bom, vocês aqui, rapidinho, só para lembrar que quando nós falamos aqui do Cimatec, nós estamos citando um conjunto de laboratórios que estão dando suporte a toda uma linha de pesquisa que a gente vem tocando nessa parte de integração de manufatura, né? O foco aqui é cibersegurança, mas existe um conjunto de laboratórios, apoiado aqui pelo nosso laboratório de manufatura avançada, que vocês estão tendo a oportunidade de visitar, onde cibersegurança é um dos aspectos enfocados. Mas a gente trata aqui de alguns dos outros aspectos que estão relacionados a isso, de maneira imbricada, que vocês vão ver em seguida no restante da apresentação. Vamos entender um pouco do que nós estamos falando aqui. O que é essa indústria 4.0, manufatura avançada, isso tudo que nós estamos falando? Na realidade, é uma mudança de perspectiva na própria sociedade, que pelo fato de estarmos imersos nesse processo histórico, a gente pode não ter se dado conta do que de fato está acontecendo. Eu gosto muito desse gráficozinho, porque ele reporta na verdade são dois gráficos que se superpõem com uma correlação praticamente perfeita, que é na horizontal, nas abscissas, eu tenho o meu tempo da história, desde que o homem virou Homo sapiens, até hoje. E na vertical, um gráfico que reporta o crescimento da população e o outro que reporta o índice de desenvolvimento humano. O que é importante destacar aqui é vocês observarem esse ponto de inflexão, onde a curva ganhou uma perspectiva exponencial, praticamente explosiva, e que ocorreu com o advento da Revolução Industrial. Ou seja, os meus netos hoje, tenho 4, eles estão mais longe de mim em termos históricos do que eu todo macaco. Se vocês forem entender bem, eles vivem um mundo que está muito mais distante da realidade presente em relação à minha realidade quando eu fui criado pelos meus pais, meus avós. Porque o ritmo da história era outro. Tá? A gente, às vezes, não percebe o que está acontecendo, mas se vocês veem as nossas crianças de hoje, eu estou vendo gente aqui que tem filhos e já percebe, a criança nasce digital, pô. Né? É impressionante, ela tem uma habilidade para lidar com celulares, por exemplo, que eles ficam lá ensinando a minha mulher, né? Não, vó, é assim que faz, tranquilo.
Para eles, essa é a realidade deles, essa é a realidade do mundo hoje. E isso é conta desse movimento radical que está ocorrendo. A outra questão que vem junto uma mudança exponencial nas perspectivas de vida, da qualidade de vida das pessoas. Vivemos mais, vivemos melhor hoje, muito melhor do que os nossos antepassados, inquestionavelmente. E a população também está ganhando um crescimento que é também exponencial. Isso nos coloca questões que vão além do nosso problema a ser tratado aqui hoje, mas fortemente relevantes para o nosso próprio futuro da humanidade. O que convém a gente lembrar é que, junto com isso, tem uma outra curva que também praticamente se superpõe, que é a do desenvolvimento tecnológico. Se vocês forem prestar atenção, praticamente todas as grandes invenções que a gente utiliza hoje não existiam há poucos anos atrás. Tá? Os recursos que nós fazemos hoje uso são muito mais representativos, muito mais facilitadores do que nós tínhamos há bem pouco tempo atrás. Vamos pegar a questão da comunicação. Não faz muito tempo que a comunicação se dava através de cavalo, com um cara com uma mochila carregando um bocado de carta dentro. Aí a revolução veio com como é que é? O telégrafo, né? Aquele negócio, aliás, era bit mesmo, né? Bit a bit, comunicando mensagens, que já foi uma grande revolução. Do telégrafo para o telegrama, do telegrama para o telefone, nossa senhora, quando começamos a falar remotamente, só que isso tem 100 anos, gente. Tá? O celular, então, que acabou com o telefone, né? Aliás, o celular até fala, né? Até serve para isso. É outra história. Está mudando fundamentalmente as nossas relações, né, inclusive pessoais, e são coisas de hoje, não são de ontem, não são de anteontem. Tá? Vamos entender um pouco nessa perspectiva para a gente poder tomar pé no que está acontecendo. Aí eu estou vendo uma plateia aqui que está tratando de um assunto que não existia há 15 anos atrás. Ok? E eu peguei um dado aqui do Fórum Econômico Mundial, bem interessante, só para gerar essa provocação, né? 30% dos empregos atuais não existiam há 10 anos atrás. Isso é uma constatação do Fórum Econômico Mundial do ano passado. A profissão que vocês estão discutindo aqui hoje, tudo que nós estamos falando de cibersegurança, é um bom exemplo disso. Toda essa miríade de profissionais de hardware, de software, de comunicação, de redes, da própria cibersegurança, das estratégias, controle, operação, gestão, manutenção, etc., simplesmente não existia há bem pouco tempo atrás. Agora, o mais surpreendente disso tudo é a constatação de que 65% das nossas crianças de hoje estarão em empregos que ainda não existem. Então, provavelmente, isso que nós estamos conversando aqui hoje, daqui a alguns anos, será algo démodé, como parte de um contexto muito mais sofisticado e amplo que nós ainda nem estamos direito entendendo o que está acontecendo. O fato por trás disso é o seguinte, isso aqui é um outro gráfico que veio agora de empregos nos Estados Unidos, não vou entrar em detalhe, mas só para vocês entenderem, o gráfico mais de baixo ali é da evolução dos salários relativos, né, para quem não completou segundo grau. O segundo gráfico aqui embaixo é para quem completou o segundo grau, depois para quem não completou o terceiro grau, para quem completou a faculdade e para quem fez pós-graduação. Ou seja, o perfil de empregabilidade também muda fundamentalmente. Agora, por que eu estou falando? O que tem isso a ver com cibersegurança, gente? Nós vamos entender já por que eu estou chamando a atenção para esses aspectos. Eu chamei a atenção que nós estamos falando de uma revolução que começou lá nos idos final do século XVIII, a primeira revolução industrial. Eu estou falando quando se inventou a máquina a vapor, que permitiu potencializar a energia humana, tanto que até hoje se fala em cavalos vapor, né? Pelo menos no sistema de unidades inglesas, o pessoal ainda usa esse termo, cavalo vapor, porque era uma correlação, quantos cavalos substituem um homem, né? Em termos de potência de trabalho. Então, uma máquina a vapor tinha, por exemplo, 100 cavalos vapor, ou seja, ela substituía 100 cavalos, que por sua vez substituía quantos homens?
a produtividade ganha a partir daí foi fundamental e foi daí que começou aquela explosão do gráfico que vocês viram. A segunda revolução industrial nasceu com... caminho errado. O que eu fiz aqui, gente? Eu quero voltar, ele está indo para frente. Ah, agora fui para trás demais. Perdão. Eu, às vezes me atrapalho com a tecnologia. A segunda revolução industrial veio com dois elementos que ocorreram em paralelo: o advento da energia elétrica e a criação dos sistemas de produção, das linhas de produção, que criou o conceito de produção em massa. A partir do momento que eu consegui colocar um motor em cada máquina e a partir do momento que eu consegui engatar os sistemas de produção de forma a eu pegar, vamos lembrar, trabalhadores que eram analfabetos e conseguir dar a eles atividades bem objetivas, simples e bem separadas, eu consegui aumentar o nível de produtividade enormemente. Então, eu peguei agora o que a gente chama de um exército de mão de obra, pessoal que era sem qualificação nenhuma, também não precisava, e saía o artesão altamente especializado e entrava aquele operário sem qualificação nenhuma, que com um mero adestramento, eu uso propositalmente esse termo, que bastava um adestramento, que ele poderia cumprir aquela tarefa simples e transferir uma outra tarefa simples. A sucessão de tarefas simples construía-se um carro. Ok? Esse é o conceito da segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial já se apoiou justamente na evolução agora da eletrônica e com ela da robótica. Foram aí que surgiram os CLPs, os CNCs, tudo isso que se falou aqui até agora, né, por exemplo, as centrais elétricas, os sistemas de distribuição, tudo isso são coisas que vieram junto nessa terceira revolução industrial. Esse novo nível de automação, associado agora a outra grande revolução que veio junto, que é a dos sistemas de gestão. Os japoneses deram uma grande lição sobre como agora racionalizar os processos para pessoas mais inteligentes. Então, agora sai aquele operário adestrável e precisa entrar agora um colaborador educado. Essa já é outra perspectiva inerente a essa terceira revolução industrial já, que, aliás, pouca gente até agora se deu conta, particularmente aqui no Brasil, né? A gente ainda tem muita empresa que acha que operário é aquele que funciona por mero adestramento, só que eu já estou numa cultura que, como é que eu faço o cara entender esse computador e com esse conceito? Enfim. Só que agora nós estamos vivendo o que nós estamos chamando da quarta revolução industrial. E notem como aquela mesma curva exponencial que estava ocorrendo, se eu levei quase 200 anos para sair da primeira para a segunda, levei 70 anos da segunda para a terceira, levei 40 para a quarta, eu sabe Deus quando é que vai começar a quinta. Já tem gente até falando que está começando, eu acho exagero. Mas tá. O fato é que, hoje, o que nós estamos vivendo é a revolução digital. Eu estava olhando a minha biblioteca lá em casa, né? A gente se apega muito aos livros, né? Aí eu olhei para eles e falei, vou fazer o que disso? Aí eu comparei com a minha biblioteca digital. A minha biblioteca digital tem mais de 4.000 itens no acervo, né? Comparado com a minha física lá, que tem uns, sei lá, 500 e poucos, já acho muito. E defasada, né? A minha digital é dinâmica. Isso é a nossa realidade de hoje. A tendência é você cada vez mais operar, de fato, de forma digital. Agora, para que isso aconteça, tem outra novidade aqui, que são os sistemas ciberfísicos de produção. Isso é menos falado e menos conhecido. A base da digitalização, na prática, são os sistemas ciberfísicos de produção. E o que são esses sistemas ciberfísicos? Nada mais do que os já conhecidos dispositivos mecatrônicos, que, por sua vez, são aqueles dispositivos que agregam uma estrutura mecânica para que aquele troço possa funcionar, com uma eletrônica, com
um software embarcado, sistema de controle, para poder exercer uma função qualquer. Então, se o meu micro-ondas, eu me lembro do tempo que eu troquei meu micro-ondas, que era totalmente mecânico, baseado naqueles botõezinhos analógicos lá, mecânicos, né? Potenciômetros, na verdade, eletromecânicos, por o sistema digital, que agora eu vou lá, programa, ele me dá receita, tem lá um bocado de softwarezinho embarcado, controlezinhos internos, que é típico sistema mecatrônico. Agora, o que é o sistema ciberfísico? É esse dispositivo mecatrônico agora com uma capacidade importantíssima, que é de conexão e comunicação. Agora, esse sistema ciberfísico é aquele dispositivo que agora é aquele micro-ondas que fala comigo. É aquele micro-ondas que eu posso mandar para ele um programa do meu celular, eu digo para ele quando eu quero que ele funcione, qual é a programação, porque eu já deixei alguma coisa lá, porque a hora que eu chegar para o jantar, eu disparo daqui, quando eu chego em casa já está prontinho, etc. e tal. Ele saiu de um dispositivo mecatrônico para um sistema ciberfísico. Ok? Lindo, maravilhoso. Esse é o nosso processo que nós estamos vivendo hoje. As tecnologias que habilitam essa revolução digital são basicamente essas. Primeiro, análise Big Data. O pessoal chama de Data Analytics, aí, né, para ser pedante. Só que precisa entender o seguinte, não é Big Data, é análise Big Data, porque dado, para nós, particularmente na era da digitalização, é mera matéria-prima. O que eu vou fazer com dado é que me interessa. Dado, se eu gero contexto, eu agora tenho informação. Informação serve para quê? Para tomada de decisão, para monitoramento e apenas isso. O que me interessa, de fato, é gerar da informação conhecimento. Então, os dados, para mim, eles passam a fazer sentido a partir do momento que eu agora posso transformar isso em conhecimento. E isso é poderosíssimo, e isso é perigosíssimo. Tá? Vamos falar de segurança, só para uma prévia. Eu estava com um probleminha lá em casa, que o meu filtro de água lá estava meio entupido, eu queria ver como é que eu fazia a retrolavagem, tinha que buscar o manual, aquele manual do papel, sabe? Que dá o trabalho, tinha que procurar lá na pasta. Eu falei, quer saber, deixa eu entrar na internet aqui, que eu rapidinho eu pego esse negócio pela digital. Beleza, achei, fui lá, fiz a retrolavagem. 2 horas depois me liga o desgraçado do fabricante do filtro, perguntando se eu não queria trocar o filtro, porque estava na hora, porque estava não sei o quê. Pô, vai te catar, pô. Minha privacidade foi para as cucuia, né? Com isso, entende? Isso aí a gente está vivendo já no nosso dia a dia. Tá? Isso eu chamo de cibersegurança. Tá? Eu gostaria de preservar a minha privacidade e não consigo. Aliás, foi bobeira minha, eu devia ter entrado pela internet com a janela privativa lá, etc. Então, a gente esquece, dane-se. Né? O fato é que o nosso cotidiano, gente, já está contaminado. Ok? Eu dependo também de outra tecnologia habilitadora, são os robôs autônomos. E essa autonomia, nós estamos chegando hoje aos automóveis autônomos, veículos autônomos, etc. e tal. Tudo isso depende de comunicação e conectividade. Simulação, porque agora eu posso virtualizar praticamente tudo. Integração de sistemas, eu posso, obviamente, agora potencializar sistemas efetivamente integrados que eram impossíveis há pouco tempo atrás, graças a esses sistemas ciberfísicos, ou seja, envolve comunicação de dados a rodo. Tá? A internet industrial é outra ferramenta, obviamente, importante nesse contexto. Cada sistema ciberfísico desse é um nó de um sistema de internet industrial, internet das coisas que eu vou utilizar. Cibersegurança é outra tecnologia por si só, habilitadora fundamental. Processamento na nuvem. Meu computador deu pau a semana passada, nem me preocupei. Deu pau, eu fui lá para a minha nuvem, resgatei tudo que eu já tinha, voltei ao estado anterior, podia ser qualquer máquina. Aliás, podia operar em outra máquina enquanto meu sistema não operava, fantástico. Só que está em um lugar que eu não sei, gerado de uma forma que eu não sei, gerenciado por alguém que eu não conheço, né, que eu tenho que confiar, enfim. Fabricação aditiva. Vocês devem ter ouvido falar muito de impressoras 3D, etc. e tal,
mas isso está mudando também a realidade da indústria. A partir do momento que esse sistema ciberfixo se coloca inteligente, eu preciso reparar aquele meu filtro, por exemplo, em vez de eu chamar, contratar um filtro, eu mando fazer, eu faço ali na minha impressora em casa e instalo. Tá? Para determinadas aplicações isso já acontece, na indústria aeroespacial, por exemplo. A estação espacial lá, aquela que orbita aqui a Terra já há algum tempo, ela agora tem umas impressoras 3D lá que estão fazendo as peças de reposição dela mesmo lá. Então eu mando o arquivo e fabrico lá. Tá? Um dia a gente vai ter isso em casa. O custo já está ficando viável. A materialização é que ainda é um pouquinho mais complicado. Bom, realidade aumentada tem toda uma parte de realidade estendida que a gente chama, porque envolve também a parte de realidade virtual, etc. Tem um pouco de coisa aí. O que é característica inerente de tudo isso, gente? Primeiro, interoperabilidade. Vamos prestar atenção aqui agora, que a gente vai chegar no ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu preciso garantir, para que esses sistemas todos se falem, interoperabilidade, ou seja, o plug and play. Conecte e funcione. Eu preciso garantir que fornecedores distintos, tecnologias distintas, simplesmente se falem de maneira prática e operacional para que esse negócio possa virar realidade. Eu preciso ter que a virtualização funcione. A característica outra, a virtualização, gente, é porque é o seguinte, eu tenho o poder digital hoje de projetar uma fábrica inteira, testá-la, validá-la antes dela existir. A hora que eu quiser que ela exista, agora eu estou satisfeito, é isso que eu quero, eu dou um enter e mando alguém fabricar, e depois eu só testo se ela chegou realmente nos mesmos níveis de desempenho que eu projetei no virtual. Descentralização, isso é outra coisa. Eu falei da manufatura aditiva como um exemplo, mas nós fizemos uma demonstração agora para o Congresso Internacional de Confecções que teve em outubro lá no Rio, demonstração o que nós chamamos de confecção 4.0. Nós aqui desenvolvemos com colegas do Senai do Rio uma fábrica de roupa, na qual o modelo é o seguinte, eu entro num espelho, vírgula, me coloco diante de um espelho virtual, que logo, logo poderá ser um celular, os celulares com câmeras estéreo já estão começando a se tornar disponíveis. O que eu não notei é que esse espelho já tirou as minhas medidas. Eu ali escolho o menu de roupa, de o que eu quero, se eu quero bermuda, se eu quero calça, se eu quero camisa, quais são as padronagens, eu me visto, me vejo vestido, quero mais folgado, quero mais comprido, me arrumo. Vocês já perceberam que esqueceu essa história de tamanho, de padronagem, qual é a cor da moda, qual é a padronagem da moda, eu que estou fazendo a minha moda? Bom, dou um enter, entro com os meus dados, nome, e-mail, etc. e tal, assino, obviamente cartão de crédito, 24 minutos depois eu recebo a minha roupa ali na minha fábrica, aquilo que eu mesmo projetei. Tá? Feito de maneira praticamente toda automatizada, tinha apenas uma pessoa, que era a costureira, que essa etapa ainda não é tão facilmente robotizável, essa habilidade humana ainda vai levar um tempinho para o robô conseguir atingir. E os robôs fazendo praticamente tudo, as máquinas entregando tudo. O que muda aí, gente? Não sei se vocês perceberam. Vamos voltar agora na quarta revolução industrial. Sai aquela grande fábrica com um exército de mão de obra, lembra da indústria 2.0? A segunda revolução industrial, de mão de obra pouco qualificada. Entra agora uma costureira que é gerente do seu negócio, que entende de toda aquela automação e sabe até costurar. Sabe? Até ela sabe costurar, que é para fazer o negócio. Mas a principal função dela ali, o quê? É assistir o cliente. Porque o cliente está vendo aquela padronagem, mas ela tem muito mais experiência, sabe o que é melhor para aquele biotipo, papapá. Então, é aquela relação fornecedor-cliente ali, tete a tete, é o que mais conta. Né? Quando termina o processo todo, que eu recebo a minha roupa, aliás, com a minha assinatura aqui no interno do COS, aquela assinatura que eu fiz lá no espelho, sai no interno da minha calça, que aliás, eu quando fiz, eu escolhi para mim uma calça. Essa fábrica, que estava escondida em algum lugar aí, explorando mão de obra barata, agora vai para perto da minha casa, de uma pessoa especializada, uma fábrica que cabe num espaço de 50 metros quadrados. A fábrica é loja,
é distribuidora, o sistema logístico, sim, aquele troço que era entregue lá na fábrica, lá no interiorzão, que vinha de caminhão para um centro de distribuição, que depois era distribuído de novo para as lojas, etc. e tal, para depois lhe ser entregue. Agora é um produto que vai ser feito para você, entregue por bicicleta, por drone, sabe? Onde é que começa a indústria, onde é que acaba o comércio aí? Vamos. Então, essa questão da descentralização, gente, é estratégica nessa discussão. Poxa, dá para voltar um aí, por favor, gente? O negócio aqui, agora que eu entendi aqui, é para cá. Capabilidade em tempo real, já foi discutido aqui nas apresentações anteriores, muito elemento disso. Mas eu preciso ter processos confiáveis. Orientação a serviço, eu citei esse exemplo da fabriquinha lá, porque vocês perceberam que essa fábrica é muito mais uma prestadora de serviço do que um fabricante. Não é algo distante, é algo que está perto de mim. Isso é outra característica do nossa nova revolução. E modularidade. Aquela grande fábrica, agora são várias fábricas modulares distribuídas perto do usuário, fornecendo produtos personalizados para aqueles usuários, que deixam de ser consumidores. Porque agora ele é muito mais determinante no papel do que ele quer. Sai o consumidor, entra o usuário, certo? Eu tenho um sistema, gente, que... Vejam bem, eu tenho todo um ecossistema aqui de logística, de moradias, de energia, de produção, que entregam produtos para as minhas residências, que vão se interagir com o ambiente, que, por sua vez, vão requerer serviços esses que vão demandar novos produtos, e tudo isso conectado. Eu quero só chamar a atenção de vocês, lembrar, poxa, esse é o tipo de conexão que eu acho que a galera da cibersegurança ainda não se deu conta da complexidade do... Repare bem, por mais que eu fale de um smart grid aqui, no meu sistema de energia, seja ele eólica, hidrelétrica ou solar, eu estou falando de um sistema confinado, de um sistema dedicado, de um sistema operado de forma controlada. Esse ambiente aqui é muito mais anárquico, muito menos controlável do que isso que nós estávamos vendo, do que convencionalmente poderíamos enxergar. Quando a gente fala, então, dessa nova indústria 4.0, gente, o que nós estamos falando, então? Vocês devem ter visto lá no nosso laboratório de manufatura avançada algumas demonstraçõezinhas disso também. Eu estou falando de uma fábrica em que cada equipamento desse agora ele se torna inteligente. Então eu tenho vários dispositivos de conexão que permitem eu fazer com que sistemas legados... O que são sistemas legados? As máquinas antigas que ainda são boas, a máquina de costura, gente, continua sendo máquina de costura. A máquina de corte lá da confecção continua sendo a máquina de corte. O que a gente fez naquilo ali foi botar esses sistemas ciberfísicos, sensores, aquisição de dados, gerar inteligência e fazer com que máquinas burras se tornem inteligentes, interajam entre si e consigam gerar um nível de produtividade que não era atingido antes, porque agora eu estou trabalhando o quê? Dado para gerar informação, para gerar conhecimento com aquilo que antes era burro. Ok? Então eu tenho dentro da minha planta uma miríade desses hardwares que agora se comunicam via gateways, né, que são agora concentradores, são a tecnologia que a gente está disponibilizando hoje para a indústria brasileira para poder caminhar nessa direção que a gente chama de indústria 4.0 a custos viáveis e de forma incremental, sem precisar fazer mudanças estratégicas e fundamentais da sua estrutura produtiva. Isso vai para um servidor, que obviamente vai poder disponibilizar recursos, o conhecimento via aplicativos e por aí vai. Eu tenho, obviamente, a minha rede de fornecedores também envolvida nisso. Mas, gente, não é só isso. O problema
lembra que eu comentei? Essa minha planta, hoje, tende a ser cada vez mais distribuída, fisicamente. Os elos de conexão e de comunicação se tornam também relevantes, mesmo internamente, dentro da minha própria planta. Eu tenho também a minha cadeia de fornecedores, né, envolvida nesse processo. Outra coisa, essa fabricação distribuída está gerando produtos, que por sua vez agora, lembra que eu falei do micro-ondas? Esse produto também está conectado. Esse produto conectado, ele está imerso no ambiente, contido por vários produtos. Então, quando eu coloco um produto inteligente no mercado hoje, eu estou fazendo com que uma grande rede passe a estar funcionando. Isso é muito interessante do ponto de vista de serviços, né? Muita gente já está usando essa tecnologia, por exemplo, para fazer com que o produto se comunique com você, com o fornecedor, para dizer quando ele está com problema, que ele está precisando fazer uma manutenção, ou que um serviço pode ser utilizado para ele, por aí vai. Agora, esses produtos, esse sistema, por sua vez, eles se integram em toda essa rede digital de fornecimento. Essa rede digital de fornecimento também está operando num contexto tudo na nuvem, lembram? Vocês concordam comigo que nós estamos falando agora de um problema de segurança cibernética que muito mais complexo? Esse é o problema. Então, gente, quais são as constatações que a gente tira a partir disso tudo aqui, dessa grande revolução? Primeiro, para a gente começar a botar nossas antenas ligadas, né? Primeiro, os sistemas de controle industrial, eles utilizam cada vez mais protocolos. Bom, eles têm que usar protocolos padronizados. Aliás, só se falou de Ethernet aqui até agora. E cá para nós, para algumas aplicações, a bem da segurança, a gente até deve evitar, se possível, esse tipo de padrão. Mas a realidade é essa. Manter esse firmware atualizado em todas as instâncias, dar esse nível de distribuição que agora reparem bem, eu estou falando de sistemas ciberfísicos espalhados, não só da minha fábrica, mas em todos os meus produtos, da minha cadeia de fornecimento, ou seja, isso também é explosivo. É praticamente impossível você garantir que você está zelando pela segurança disso tudo de forma íntegra. Essa gestão, portanto, dos sistemas conectados, né, ainda tem esse famoso problema da TA versus TI, dos meus sistemas de governança, que são bastante complexos nas nossas organizações. O nosso ambiente organizacional ainda não está preparado para gerenciar nem a cibersegurança convencional, diga lá essa daqui. Tá? A identificação de dispositivos maliciosos, essa é outra constatação, se torna mais crítico quando eu estou trabalhando na nuvem. Porque essa nuvem, entre aspas, em muitas situações eu não tenho pleno controle dela. A maioria dos sistemas em nuvem que a gente conhece hoje são serviços disponibilizados por terceiros. Tá? A outra opção, cara, é eu criar o meu sistema de nuvem particular. Okay? É uma decisão a ser tomada no âmbito dessa constatação aqui. Tá? E já foi bastante comentado isso aqui hoje, evitar ataques de dispositivos na borda é difícil, né, porque eles têm outros tipos de privilégios que não estão sob meu controle. Aí, já aquela questão, perdão, como é que eu me relaciono com essas outras instâncias que estão acessando a borda? E novos e mais ciberriscos críticos são criados cada vez que eu introduzo novas tecnologias. Essas constatações são básicas que a gente precisa tomar em conta. E quando a gente cai agora no caso da indústria 4.0, novos riscos aparecem, e quando eu tenho cadeia de suprimento, fábricas, clientes e operações estão tudo conectados, os riscos são muito mais complexos, ok? Eu só quero lembrar um detalhe nisso tudo. Você fornece um produto inteligente, o seu objeto conectado que eu mostrei naquele slide anterior,
E você já imaginou o impacto se esse seu objeto conectado tiver um malware implantado ali por alguém mal intencionado que colocou lá no seu processo de produção o seu conhecimento para ser disparado num dado momento para acabar com a sua empresa? Vocês já imaginaram o impacto que é para uma organização o dia que os produtos dela se rebelam contra ela? É lindo, maravilhoso eu ter produtos inteligentes, objetos conectados. Agora, o risco que vem daí também é grave. Dá para perceber? A partir do momento que eu tenho a minha cadeia, meu sistema de produção cada vez mais distribuídos, com mais fornecedores que trabalham com tecnologias distintas, com outros tipos de hardwares, de softwares, etc. e tal, tudo aquilo que eu falei das constatações se tornam muito mais complexos de serem lidados. Essa é a realidade que a gente enfrenta na nossa quarta revolução industrial aqui, ok? Então, o desafio é implementar nesse ambiente uma tecnologia segura, resiliente e vigilante, que são as 3 características básicas da cibersegurança, né? Eu vou rapidinho, para sintetizar, é óbvio que a gente não vai dar as respostas aqui, porque isso é uma discussão bastante complexa e para ser tratada praticamente caso a caso, mas tem 3 elementos chaves que a gente precisa abordar. A da cadeia de fornecimento, hoje digital, do meu próprio sistema de produção e dos meus produtos. Então, rapidinho aqui, eu vou dar uma pincelada para vocês nos 3, né? A rede digital de fornecimento, eu preciso garantir a integridade dos sistemas para que dados privados e proprietários sejam mantidos, né, íntegros, e manter a confiança da cadeia quando isso não acontecer. Gente, uma questão chave nisso tudo que a gente está falando aqui muitas vezes, se eu tentar resolver todos os problemas de cibersegurança que existem, eu acabo doido. É muito mais objetivo eu ter contratos de confiança dentro da rede, para que as pessoas garantam o que estão fornecendo dentro daquela cadeia complexa. E aí agora cada um assumindo também a sua parte nesse risco total. Ok? Esse é um dos aspectos que vem junto. No que se refere à fábrica inteligente, eu também tenho as questões de garantia, primeiro a saúde e segurança das pessoas, né? Nunca me esqueço uma fábrica que eu visitei, porque uma máquina deu um pau lá, ela simplesmente, foi um erro de operação, mas podia ter sido um malware. A máquina entrou em rotação, 200% da rotação nominal, simplesmente a ferramenta, quando eu vi, a ferramenta estava cravada numa coluna de concreto, a 3 metros da máquina. Podia ter matado alguém. Tá? Resiliência e eficiência da produção dos processos, que é para eu garantir a continuidade da produção e recuperação em condições críticas, que isso é tipo de qualquer sistema de cibersegurança. Eu preciso ter um sistema de resolução de problemas efetivo e rápido, já foi comentado aqui, para eu poder recuperar o meu sistema da maneira mais prática e rápida possível. Operabilidade, integridade e confiabilidade dos sistemas, inclusive para aquilo, né, suportar vários fornecedores, versões de softwares, etc. e tal, que isso é outro problema que a gente enfrenta, tá? E, obviamente, reduzir os custos operacionais aqui. Como eu comentei, esse material aqui, vocês vão achar um estudo mais completo nessa publicação que está ali na coisa, que é da Deloitte University Press, do ano passado. Está bem interessante esse trabalho. Eu sintetizei de lá para facilitar a nossa discussão. De novo, ainda dentro da fábrica inteligente, garantir confiabilidade do processo. O projeto do produto, lembra que eu comentei? Eu preciso ter um desenvolvimento seguro desse produto, para que esse produto, que é um sistema ciberfísico, não venha me criar um problema gravíssimo lá na frente e multiplicado pela quantidade de produtos que eu coloquei no mercado. Tá? Proteção dos dados, obviamente que isso aqui por exemplo, para manter a segurança dos meus dados. Lembre que é a matéria-prima que está todo mundo atrás, porque eles querem isso para eles terem informação e conhecimento. E remediação dos efeitos de ataque, obviamente, por um processo resiliente que minimize os efeitos dos incidentes.
e do objeto conectado, os meus produtos, garantir o desenvolvimento desse produto, como eu já comentei, né? Manter a segurança dos dados confidenciais, porque repare, agora que meu produto se comunica, ele precisa garantir que essa comunicação seja confiável e privada naquilo que deve ser privado, né? E remediação dos efeitos dos ataques, minimizar os efeitos de um incidente quando aconteça. Não sei se vocês percebem as implicações disso, gente, mas o fato é o seguinte: hoje, num sistema de cibersegurança para o que a gente chama aqui da indústria 4.0, o nível de complexidade é muito maior e os danos possíveis muito maiores, né? O problema maior aqui, a gente fala muito dos aspectos técnicos, mas eu me lembrei da palestra anterior, quando ele comentou o problema do pendrive, e eu me lembrei uma visita que nós tivemos da ABIN aqui há algum tempo atrás, e o pessoal chamou a atenção da gente: vocês confiam no seu pessoal da limpeza? Eu falei: quem disse que o pessoal da limpeza não pode vir aqui instruído para colocar o tal pendrive? Sabe? Então, o problema, gente, vai muito além dos dispositivos, dos hardwares, dos firewalls que a gente pode implementar. É a questão, muitas vezes, humana mesmo. Por isso, a gente precisa encarar, eu coloquei isso aqui de propósito, meio que com provocação, o que talvez seja o maior problema nas organizações. Isso aqui é um dado da McKinsey, de julho do ano passado, mostrando que o principal desafio para atingir as prioridades digitais é cultural e comportamental. Ou seja, a cabeça das nossas pessoas não estão preparadas para trabalhar nesse mundo digital. Quando você chegar para o seu patrão, poder falar: patrão, eu preciso gastar tantos milhões aqui para o negócio da cibersegurança, você está louco. E o meu faturamento? E o meu retorno no final do ano? E aí começa aquela discussão de sempre, típica da segunda revolução industrial, é de quem não está entendendo o conceito. Agora, se vocês lerem o resto ali, vocês vão perceber que todo o resto impacta também. Falta de entendimento sobre as tendências, carência de talentos para tecnologias digitais. Gente, nós não temos gente capaz de lidar com essas tecnologias hoje, formadas, competentes, o fato é esse. Ok? E por aí ele vai. Então, esse novo profissional, ele tem que ter outra perspectiva, tem que ser um profissional muito mais capacitado, muito mais qualificado, criador, gestor de pessoas, mais do que gestor só de tecnologias, ok? E aqui, só para terminar, porque o Cimatec, um dos focos, nós somos da indústria. O Senai é da indústria. E, como tal, ele suporta a indústria nessas suas ações, ok? Então, ele tem um programa, né, que a gente atua, né, que a gente chama de Programa Cimatec para a Indústria 4.0, que começa, obviamente, discutindo com as empresas como é que a empresa quer tocar o seu programa, estabelecer um roadmap de oportunidades, um alinhamento estratégico. Cibersegurança é parte de todo um contexto, né, que vai nos levar novamente certamente agora, aquele programa de capacitação desse profissional que eu preciso, para daí eu agora poder refletir isso na minha organização. Nós temos, inclusive, aqui agora um MBI em manufatura avançada, onde esse tópico cibersegurança é tratado, eu vou mostrar em seguida, tá? E uma coisa interessante é quando você começa a tornar os projetos desses profissionais, o projeto de final de curso, por exemplo, desses profissionais, na sua capacitação, parte dos projetos da organização para melhoria na sua competência digital. Então, agora são projetos que revertem não só para o profissional, mas também para a empresa. Ok? Bom, aí vem a etapa de implantação, no qual a gente dá toda a assistência, esses projetos são sempre tocados a 4 mãos, até que a coisa esteja funcionando, operando e se realimentando por conta da própria necessidade da empresa de continuar melhorando a sua produtividade, o seu desempenho, né? E, obviamente, também a sua cibersegurança. Isso aqui é sobre o MBI, só rapidinho para a gente fechar. É um programa formatado especificamente para o Conselho de Indústria 4.0. Esse programa ele é mais técnico, ele é voltado a engenheiros, líderes técnicos, profissionais de nível super interessados em aprofundar os conhecimentos
nessas tecnologias que eu estava me referindo aqui agora, para a gente saber como contextualizar a nossa organização, nos contextualizar como profissionais e nos contextualizar para os novos direcionamentos que a gente precisa dar na organização. Tá? Ele é dividido em 4 módulos, né? O primeiro módulo é de alinhamento sobre conceitos da manufatura avançada, depois outra parte de produtos inteligentes, que é a parte mais de criação, gestão, organização para os produtos, a integração, vocês perceberam que eu falo aqui de integração de hardware, integração de software, integração de sistemas, sistemas de sistemas, por incrível que pareça, e você fazer o plug and play dessa miríade de tecnologias aí não é trivial. E, por último, as tecnologias de per si, entre as quais um dos tópicos específicos que é tratado nesse curso é o de cibersegurança. Ok? Bom, se vocês quiserem mais informações, vocês podem acessar aí, o nosso pessoal está disponível para ajudar. Eu só queria tentar dar uma ajuda aí a contextualizar essa questão e agradeço aí pela paciência e atenção. Obrigado, hein?